todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos falar hoje do Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o capítulo 10 do Evangelho. E então, três aspectos dos bem-aventurados os que são misericordiosos. O primeiro aspecto, o primeiro item da noite seria: perdoem para que Deus possa nos perdoar. Reconciliem-se com seus adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Então vamos falar, a princípio, do Evangelho. Do Evangelho segundo Mateus, segundo Mateus. Tem três passagens do Evangelho aqui que diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Depois, no mesmo Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz: se perdoarem as faltas dos homens que os homens cometeram contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. E lá em Mateus também, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, ele também fala assim: se um irmão pecou contra vocês, vão e consertem a falta, em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. E Pedro então se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão que pecou contra nós? Seriam 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não é apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então veja que Jesus nos ensina, nos dá dicas, para que consigamos nos transformar para melhor desde aquela época. E misericórdia, vamos falar sobre misericórdia. O que vem a ser, então, misericórdia? Porque bem-aventurados os que são misericórdios. Vamos entender, então, a princípio, o que pode ser misericórdia. Misericórdia, então, é a capacidade que temos de esquecer e perdoar as pessoas que cometeram erros contra nós, as falhas dos nossos irmãos. Isso é misericórdia. Então nós devemos perdoar as pessoas para que possamos ter essa misericórdia quando chegarmos lá do outro lado. E os Espíritos, eles vêm nos explicar todas essas passagens de uma maneira mais clara, que Jesus pôde explicar essas passagens conforme o costume da época. E ele diz que as pessoas que têm capacidade de ser misericordiosas, que têm essa capacidade de ter misericórdia, são almas mais elevadas, e que por isso, e aquelas pessoas que não têm a capacidade de perdoar, ou seja, que não têm misericórdia, são almas menos elevadas. Então o rancor e o ódio pertencem a essas almas menos elevadas, e sempre o rancor e o ódio nos trazem sentimentos e consequências ruins para a nossa vida. Ele diz, os Espíritos ali nos dizem assim, que infelizes daqueles que dizem: eu não perdoarei. Porque como é que ele vai poder chegar lá do outro lado, depois do desencarne, e pedir a Deus que perdoe as falhas dele, se ele não perdoa as falhas das pessoas que contra ele,
Então nós não temos moral, nós não temos condições de pedir a Deus pelas nossas falhas se nós não perdoarmos as falhas dos nossos irmãos. Existem também duas formas de nós perdoarmos. Uma que é a verdadeira forma, que a gente perdoa generosamente e esquece os erros dos nossos irmãos, né? Inclusive, tendo cuidado para não tocar no assunto, para não ferir o agressor, o nosso agressor, né? Quando perdoamos e esquecemos, não falamos mais naquele assunto, com o cuidado, inclusive, de não trazer à tona mais esse assunto, a fim de não ferir o nosso agressor, né? E a segunda forma de perdoarmos é quando a gente perdoa, mas colocando algumas condições. Então, na verdade, essa forma é mais uma satisfação do nosso orgulho do que o perdão. Porque exigir condições para que a pessoa, para perdoar, na verdade não é perdoar. Muitas vezes não nos reconciliamos com essa pessoa, porque estamos exigindo que faça tal coisa para que possamos perdoar, né? Então, essa não é uma forma correta de perdoarmos. Para perdoarmos, temos que esquecer realmente as ofensas dos nossos agressores, né? No segundo item que Jesus fala sobre reconciliem com seus adversários. Lá em Mateus, também no capítulo 5, versículo 25 e 26, ele diz assim: reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz e o juiz os entregue ao ministro da justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês, que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Então Jesus, quando falou isso aqui, querendo, claro, ele não pôde revelar uma parte importante, que é a vida após a morte, que nós sabemos que a vida continua, que somos espíritos milenares e continuamos após a morte, né? Então quer dizer que o ódio e o rancor, eles não se acabam com a morte, né? Nós sabemos que o ódio e o rancor não se acabam com a morte. Por isso que Jesus disse que enquanto estivermos a caminho, enquanto estivermos aqui na terra, vamos correndo lá e vamos nos reconciliar com as pessoas, para que não fique nada para depois, né? E muitas vezes esses rancores, esses ódios, né, que ficam para depois, né, que as pessoas morrem com ódio e rancor, são as causas das obsessões, né? Muitas vezes, então, sabemos que o espírito, depois que morre, depois que morre o corpo, continua. E o ódio que ele sentia continua. E ele, inclusive, está mais livre para praticar, para fazer, né, o mal que ele quiser sobre o seu adversário. Então, as obsessões, né, e a possessão e a subjugação, normalmente, a causa desses males estão nesses ódios e na falta de misericórdia, na falta do perdão, né? Por isso que Jesus disse que enquanto estivermos a caminho, é para nós sairmos correndo e ir lá e nos reconciliar o quanto antes, porque para não deixar nada para depois. Inclusive Jesus estava prevenindo com isso esses males, né? Se nós, enquanto estivermos aqui na Terra, não deixarmos nenhuma situação mal resolvida,
com nossos familiares, com nossos amigos, com o nosso trabalho, né, com a sociedade, nós não vamos correr o risco de cair naquela cadeia de ódio, né, e de vingança, que é a obsessão, né? Então, esse bem-aventurados os misericordiosos é exatamente isso, né? Quem tem capacidade de perdoar e perdoa, evita males, grandes males do futuro, né? Muitas vezes sofremos, né, o assédio de espíritos inferiores porque tivemos com eles, espíritos que nos obsediam, tivemos com eles situações no passado em que não fomos capazes de perdoar, né? O outro item que está aqui no nosso estudo de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. E lá em Mateus também, no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão, e só depois voltem para fazer a oferenda. Antigamente, na época de Jesus, os judeus costumavam fazer oferendas materiais a Deus, porque acreditavam que essas oferendas materiais era agradável a Deus. Então, se matava um animal, né, ou faziam oferendas desse tipo, acreditando que Deus gostava disso, né? E Jesus, se aproveitando do costume da época, deu esse ensinamento. Antes de fazerem a oferenda, né, vão e se reconciliem com seus irmãos. Porque para você fazer a oferenda, você tem que estar de coração puro, senão ela não vale, né? É isso que Jesus ensinava. Hoje sabemos, é muito difícil de encontrarmos pessoas que façam oferendas a Deus, ou nesse nível, né? Mas ainda vamos encontrar, sim. Vamos encontrar religiões que fazem oferendas materiais aos seus, por exemplo, que eu lembro agora, Iemanjá, né? Então é até um assunto discutido sobre a ecologia atualmente, né? Que tem a oferenda Iemanjá, todo mundo faz um barquinho e bota no barquinho flores e comida, etc. Será que Iemanjá, que segundo é Nossa Senhora, né, vai gostar realmente, vai precisar daquelas flores? Ou será que ela não preferiria que aquelas flores ou aquela comida fosse dado para pessoas necessitadas, né? Então, o que é mais agradável a Deus, né? O que é mais agradável a Deus? Que sacrifício é mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso orgulho e do nosso egoísmo, o sacrifício do nosso ressentimento, né? Porque se nós perdoarmos todos os nossos irmãos, se nós formos misericordiosos, esse é o sacrifício agradável a Deus, né? Porque algumas religiões também impõem suplícios ao corpo, né? Pagar uma promessa, por exemplo, eu vou fazer uma promessa, né, para conseguir tal coisa. Daí consegue a tal coisa e vai lá pagar a promessa. Será que é agradável a Deus um sacrifício ao corpo, fazer uma caminhada, subir uma escada de joelho, se machucar? Será que Deus se agrada disso realmente? Ou será que Deus não preferiria que nós ajudássemos então a pessoa? Deus prefere. Nós estamos falando de bem-aventurados os misericordiosos, né? Então Deus acha agradável que a gente largue o sacrifício e vá lá e peça desculpa ou perdoe alguma pessoa que nós estamos brigados, né? Do que fazer o sacrifício, né? Do que fazer a oferenda. Então não adianta fazer a oferenda se você não é misericordioso com o seu irmão, não perdoa. Porque bem-aventurados
são os misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que são capazes de perdoar e esquecer qualquer ofensa, né? Então, lendo esse capítulo e pensando e meditando, nós vamos encontrar no capítulo 10 muita coisa para refletir e para pensar, né? Porque quem de nós já não se irritou com alguém? Quem de nós não ficou chateado com alguém? Quem de nós já pensou, né, em não perdoar alguém? Eu não vou perdoar, né? Todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. E todos nós cometemos erros. E todos nós vamos precisar da misericórdia para esses defeitos. Vamos precisar do perdão para esses defeitos, né? Então, como é que nós vamos ter coragem de pedir perdão para os nossos defeitos se nós não perdoarmos do nosso irmão, né? Muitas vezes pensamos num defeito em particular, como por exemplo, uma pessoa que não paga a conta. Não, mas eu pago a conta. Eu pago todas as contas. Uma pessoa que me deve algum dinheiro, né? Mas existem muitas possibilidades de erro nesse mundo, muitos dos quais a gente nem percebe que está errando, né? Então, todos nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, agora a caminho da regeneração, porque temos defeitos. Se nós não tivéssemos defeitos, nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Nós estaríamos num outro mundo um pouquinho melhor, né? E se muitas vezes o nosso irmão erra contra nós, num determinado assunto, né, como por exemplo dinheiro, né, é porque o defeito dele talvez seja esse. Mas o nosso defeito pode não ser esse, pode ser outro, né? Mas é defeito, é erro. Nós precisamos ser misericordiosos para poder também ter misericórdia, né, quando nós errarmos. Eu acho que a mensagem principal da noite é essa, que nós seremos julgados com o mesmo rigor que julgarmos, né? Então, no próprio Pai Nosso diz isso, né? Perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, se nós perdoarmos assim como nós perdoamos, né, nós vamos estar bem. Mas agora, se nós não perdoamos, então não seremos perdoados, né? Então a grande mensagem é essa: perdoarmos para podermos ser perdoados, né? Essa é a grande mensagem da noite. Que Jesus possa ficar conosco, nos acompanhar, nos iluminar, e que possamos aprender a ser misericordiosos, né? Aprender a perdoar e irmos nos melhorando. Então alguém pode fazer a oração final então agora. Diante dessas palavras que nos fazem levar nosso pensamento, vamos nos concentrar, vamos pensar no nosso Senhor Jesus, que sempre está no nosso lado, trilhando nossos caminhos. Vamos aproveitar esse ambiente salutar, essa energia positiva. Vamos pensar na nossa casa, em todos os cômodos, essa energia de luz se espalhando, protegendo, iluminando a nossa casa, tirando qualquer coisa negativa de lá de dentro. Vamos ver os nossos familiares
que não puderam estar aqui ou que estão em suas casas. Vamos ver eles com um rosto feliz, pensando positivo, pensando em Deus, que a cada dia eles estão melhorando. Vamos também pedir que Deus, que Ele seja misericordioso com todas as pessoas que estão à nossa volta, que essas pessoas a cada dia vão melhorando, as pessoas que estão nos hospitais, vamos pensar no nosso aqui de Sarandi, as pessoas porque por algum motivo estão lá se tratando, se curando. Jesus conforte seus corações, seus familiares. Vamos um pouquinho mais adiante, pensar nas pessoas que se encontram no presídio, também pensando nas dificuldades que estão passando por lá nessa noite de frio, que seus corações sejam confortados, que os espíritos bons possam chegar até lá, através de pessoas que tenham pensamentos que sejam tenham um pensamento mais voltado a Deus, que se preocupam com suas famílias, por outro lado, que estão em casa, muitas vezes pensando neles, querendo que melhorem. E nós também podemos fazer isso, pensar, rezar, pedir que Deus proteja e ilumine o caminho de todos. Vamos pedir pelas pessoas, pelas crianças que se encontram nos orfanatos, os idosos, em asilos. Vamos pedir que Deus também esteja presente nesses ambientes, iluminando e dando paciência para as pessoas, para viver a cada dia, fazendo as coisas melhores. Agora, nesse momento, vamos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais e dos nossos irmãos passistas. Vamos pensar um pouquinho em nós mesmos, mas vamos pedir que Deus nos ajude a que a gente possa se corrigir dos nossos efeitos, que a nossa oração seja voltada para isso, que Deus esteja conosco, nos iluminando, que a gente seja a cada dia melhor, que tenhamos mais paciência com o outro que está do nosso lado, porque assim a gente vê que melhora. Deus Pai, continue conosco, que a gente possa retornar para casa mais feliz, mais confiantes, que amanhã seja um dia bom, um dia de trabalho, que Deus esteja conosco, que a gente possa ajudar o próximo, fazer o bem no dia da manhã. Jesus esteja sempre conosco, cada dia, nos iluminando, nos abençoando a cada momento. Que assim seja. Uma boa noite então a todos. Nos encontramos de novo a partir de quarta-feira, a partir das 8 horas. Quem puder estar no lar, tá bom? Boa noite a todos.